Essa é a terceira parte da série Como eu estudaria para o concurso de escrevente do TJSP 2025, na qual eu compartilho com vocês aqui do YouTube como eu me prepararia para essa prova e quais estratégias eu adotaria. E claro, para quem não me conhece, meu nome é Maria Paula e eu fui aprovada no concurso de escrevente do TJSP de 2024. E se você se interessa pelo TJSP e por outros assuntos do mundo dos concursos, já se inscreve no canal para a gente conversar um pouco mais sobre rotina, organização e disciplina nos estudos. Hoje eu vou falar especificamente sobre as matérias que compõem um bloco de conhecimentos específicos, ou seja, as matérias do direito para a prova do TJSP. Antes de começar a falar especificamente sobre como estudar para essa prova, eu queria responder uma pergunta que eu sempre recebo. Quem não é formado em direito consegue estudar para essa prova? Consegue ser aprovado? Gente, e a resposta é sim. Existem inúmeros escreventes que não são formados em direito e mesmo assim conseguem ser aprovados nessa prova. É claro que quem não é formado em direito provavelmente vai ter um pouco de dificuldade no início, vai ter aquela barreira inicial em relação à compreensão dos termos jurídicos, mas isso é uma coisa de adaptação, é uma coisa do início dos seus estudos. Uma vez que você consegue sair dessa barreira, o seu estudo flui e você tem total condições de ser aprovado nessa prova, mesmo sem ser formado em direito. Então, pensando no estudo das matérias do direito, a gente tem que olhar dois aspectos. Primeiro, o histórico de cobrança da banca e segundo, a tendência de cobrança da banca. Falando um pouco desse histórico, se você pegar qualquer prova mais antiga do TJSP, você vai ver que a cobrança era essencialmente letra de lei. Cobrança de prazo, cobrança de palavra-chave, literalmente decoreba. Esse é o histórico. Porém, nos últimos anos, a gente tem visto uma tendência na qual a VUNESP tem investido em um modelo de cobrança que não se resume à letra de lei, mas sim tende a cobrar aspectos mais práticos da legislação, principalmente com a incidência de casos concretos. Você pega a legislação e aplica numa história, com pessoas, com personagens, e a gente consegue ter uma noção maior de aplicabilidade da lei. E uma coisa que eu queria deixar muito claro, que eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, é que tendência não é ruptura total. Tendência não é mudança abrupta. Então, por mais que a gente tenha que estar atento a esse novo padrão de cobrança VUNESP, a gente tem que fazer o básico, que é justamente essa preocupação com a lei seca, essa preocupação com as decorebas. Não dá para você negligenciar, não dá para você querer subir o nível e ir direto para a cobrança mais profunda se o básico, se o grosso, se a base você não fez ainda. Então, no meu estudo foi assim. Primeiro eu construí essa base e depois eu me aprofundei. Então, para formar essa base, duas coisas são fundamentais: questões e lei seca. Para quem não sabe o que é lei seca, é a leitura da lei sem nenhum tipo de comentário, sem nenhuma explicação, somente lê a lei e pronto. Isso que é lei seca. Não do ponto de vista que você não vai precisar fazer nada além de questões e lei seca, mas sim que elas formarão a base do seu estudo e a partir da resolução de questões você vai se aprofundando, porque você vai fazer um estudo via questões tão eficiente que seus pontos fracos vão ficar expostos para você ao longo dos seus estudos. E aí, esses pontos fracos você vai aprofundar através de um material mais didático, mais explicativo do que a simples leitura da lei seca. E a leitura da lei seca também tem que ser feita de forma estratégica. Não basta abrir a apostila e ler somente. Primeiro que se você só pegar, abrir a apostila e ler, você vai morrer de tédio, porque é muito chato fazer a leitura da lei. E segundo, porque você não vai estar priorizando os assuntos que mais caem. Só a leitura da lei não é suficiente, porque a cada vez que você faz uma questão e volta na legislação, você percebe uma palavra que você não tinha percebido antes, você entende melhor o sentido das expressões que você não tinha compreendido na sua totalidade, você treina esse olhar atento. E, na minha opinião, ter uma apostila que salta esses detalhes aos seus olhos torna o seu estudo ainda mais eficiente. Agora eu vou abrir com vocês uma apostila que traz exatamente isso, que é a apostila da Brabo Concursos. Essa apostila aqui me ajudou muito no sentido
de acelerar a formação dessa minha base, porque na própria apostila eles já vão mostrando pra gente, ó, a banca gosta de trocar isso por aquilo. Na própria apostila eles fazem essa ressalta, ó, moradia é diferente de propriedade. Por que isso? Porque a banca sempre troca essas palavras. Ela troca uma palavra por outra que tem certo grau de semelhança. Você concorda que moradia e propriedade são conceitos parecidos? E para quem é leigo, pode até ser a mesma coisa? Então a banca vai trocando essas palavras por outras e a gente tem que estar atento a isso. Aqui, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Mas aí eles vão botar voluntário. E claro, tudo que é prazo. Então aqui 6 horas, eles vão falar 4, eles vão falar 8. Repouso semanal, preferencialmente aos domingos. Eles vão falar obrigatoriamente aos domingos ou preferencialmente aos sábados, vai trocar o dia da semana. Então, quando você já traz uma apostila que já traz esses detalhes ressaltados para você, você corta alguns passos na formação dessa base. Pelo menos foi isso que eu percebi na minha preparação. Então, para quem quiser estudar com o mesmo material que me aprovou no TJSP de 2024, eu vou deixar o link de compra na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Lembrando que somente comprando com esse link, você tem direito a receber essas apostilas de forma física na sua casa e também tem acesso em dobro ao curso, ou seja, por 2 anos. Vale muito a pena, principalmente para quem está começando a construção dessa base agora, para quem até quer fazer a prova de dezembro, mas também está pensando ao longo prazo, porque sabe que o TJSP é um concurso extremamente frequente, logo logo a gente vai ter outra prova. Voltando para o conteúdo desse vídeo, eu queria deixar claro que questões é a parte mais importante. É onde você realmente vai evoluir nos seus estudos. Muita gente me pergunta, que horas eu encaixo a leitura da Lei Seca no meu estudo? E eu vou falar para vocês que eu nunca tive um horário específico para ler Lei Seca no meu estudo. A base do meu estudo era questões e a partir do momento que eu errava a questão, eu ia para a legislação e entendia porque eu errei. A maioria das questões ainda são letras de lei. Quando você está resolvendo as questões e vai ler o comentário, você vai acabar fazendo essa leitura da Lei Seca. Então, eu não vejo por que incluir um horário específico para a leitura de Lei Seca a troco de nada. Eu gostava de fazer isso em conjunto com as questões e se eu acertasse todas as questões, nem a Lei Seca eu lia. Então, o que eu fazia? Na primeira vez que eu estava vendo aquela matéria, antes de assistir às aulas, eu lia a Lei Seca. E sim, gente, eu estudei para o TJSP através de videoaulas. Eu lia a Lei Seca daquele tópico da aula, assistia a aula e fazia anotações na própria Lei Seca. Eu não fazia resumo, eu não fazia mapa mental, eu não fazia nada disso. Eu fazia anotações pontuais ali do ladinho da Lei Seca, puxando setinha, espaço mínimo mesmo para eu anotar o menos possível, somente o essencial era anotado. Eu estudava com as apostilas físicas, então eu colava muito post-it em cima da legislação. Então, se a professora citava um entendimento do STF, citava uma explicação doutrinária, eu anotava no post-it e colava na Lei Seca. Então, quando eu fazia questões e depois voltava na Lei Seca, eu também relembrava as anotações que eu tinha feito durante as aulas. Não é só fazer a questão e pronto. Você precisa linkar os assuntos na sua cabeça. E eu estou estudando processo civil e apareceu lá uma questão em que me perguntava o prazo para o juiz fazer a sentença. Mas aí me vinha na minha mente, mas em processo penal é diferente, né? Qual é mesmo o processo penal? Eu não estou estudando processo penal naquela hora, mas eu preciso linkar os assuntos para realmente formar esse meu entendimento. Aí eu ia e via. Em penal é assim, então em civil é assado, em penal é assim. Show! Esse estudo em que você linka os assuntos dentro da sua cabeça, lembra de uma coisa estudando a outra, isso é muito mais eficiente e traz muito mais esse aprofundamento que a banca tem exigido nos últimos tempos do que somente ficar lendo a Lei Seca. E aí, quando foi chegando perto da prova, que eu já tinha essa base construída, eu me preocupei em, de fato, aprofundar os assuntos. Aí, se tinha algum assunto específico que estava trazendo uma certa confusão na minha cabeça, eu pegava, fazia uma tabela desse assunto. E também comecei a fazer questões de outras bancas. Então, na reta final, com bastante medo desse novo padrão da VUNESP, porque de fato a prova que eu fiz veio muito difícil. Se fosse uma prova fácil, a nota de corte não teria sido 70 pontos. Na reta final, eu comecei a fazer um pouco mais de questões sem ser da VUNESP,
somente nas matérias do direito. Então eu fazia questões da VUNESP, da FCC e da FGV, porque se a gente for pegar somente o histórico da VUNESP, não corresponde à VUNESP na atualidade. Então eu precisava ter um leque de questões maior desse novo padrão VUNESP, e para isso eu abri o meu caderno de questões também para fazer questões da FCC e da FGV. E aí o aprofundamento é construído dessa forma. Você está estudando, você está fazendo questões, você viu uma palavra que você nunca viu na sua vida, você não sabe o que significa, você não passa batido, você para e entende aquela palavra naquele contexto. Você está fazendo questões, viu uma classificação doutrinária que você não conhece, você para e você vai aprender. Só que você concorda comigo que não adianta você ficar preocupado com classificação doutrinária se você ainda não construiu a sua base? Se a banca troca preferencialmente por obrigatoriamente, por exemplo, e você não percebe, eu acho que a sua base ainda não foi bem construída. Porque isso é básico. Que isso você só consegue voltando naquele assunto repetidamente, fazendo questões repetidamente, até você decorar. Porque uma hora você vai decorar. E uma hora, aquilo que no início foi difícil vai se tornar para você básico. E a partir desse momento você vai poder se aprofundar. Então eu acho que de maneira global eu consegui dar esse panorama das matérias do direito para vocês, que na essência tem o mesmo padrão de cobrança. Mas agora eu queria fazer comentários específicos sobre direito penal, que é uma matéria que tem dado muito trabalho aí nas últimas provas da VUNESP. Eu acho que o primeiro passo para vocês estudarem direito penal de uma forma bem assertiva é desde o primeiro momento do estudo se preocupar em decorar os verbos. E tipos penais muito parecidos devem sempre ser estudados em conjunto. Por exemplo, toda vez que você estiver resolvendo uma questão de direito penal e cair falsidade de documento público, por mais que não tenha nada na questão de falsidade ideológica e de falsidade de documento particular, você vai puxar da sua memória. Quais são as diferenças entre esses três tipos penais? Então, são três crimes extremamente parecidos, mas que vão ter detalhes diferentes, e é justamente esses detalhes que vão ser cobrados pela banca. Então, por mais que você esteja ali estudando um crime específico, não se limite a esse. Esteja sempre lembrando dos outros, esteja sempre fazendo associações na sua cabeça, de forma que você lembre sempre em conjunto desse grupo de crimes parecidos. Além disso, tem uma coisa muito importante, mas que eu considero que seja, assim, a cereja do bolo para você ir bem em direito penal, que é decorar as causas de aumento de pena e as majorantes. Só que, apesar desses dois institutos jurídicos aumentarem a pena para além da pena base inicialmente prevista no tipo penal, são institutos diferentes. E aí você tem que decorar qual crime tem qual. Às vezes o mesmo crime tem as duas. É muito bom que você vá para a prova com isso decorado. Aquelas tabelinhas que eu falei que eu fiz, foi justamente nessa parte, foi a parte final do meu estudo. No início eu não fiquei me preocupando com isso, eu realmente me preocupei em fazer o grosso, em formar a base, e aí no final, perto da prova, eu fiquei montando essas tabelinhas e relendo até decorar. E aí eu consegui ir para a prova com isso decorado. Então é isso, meu conselho final é para você começar o quanto antes. Às vezes você pode estar se sentindo um pouco desanimado, porque já está muito em cima da hora para a prova de dezembro, mas pode ter certeza que se não der nessa prova de dezembro para você, vai dar na próxima. O TJSP é um concurso extremamente frequente, então comece. E deixem, por favor, nos comentários sugestões de vídeos focados nessa reta final do TJSP. O que vocês querem saber? Vocês querem saber de rotina? Vocês querem saber de revisão? Comentem aqui, porque é através dos comentários que eu sinto o termômetro do que vocês gostariam de ver mais. Eu vou deixar também recomendado no final desse vídeo a playlist específica aqui do canal para o TJSP 2025. E claro, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixe o like e compartilhe aí com quem também está se preparando para o TJSP 2025. Até o próximo vídeo. Beijo!